Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer uma espécie de maquilha e fala assim bem diferente e vou falar-vos de um tema que foi votado no Instagram e apesar de vocês já terem visto no título, se estiverem um bocado curiosos para saber como é que esta conversa vai parar, aguentem os minutos de vídeo porque eu já estou a imaginar que isto vai ser minimamente longo. Então, eu vou tentar e prometo que o vou fazer não falar demasiado, mas vocês já sabem que eu adoro fazer isso e já o estou a fazer neste preciso momento, mas para começarmos assim a nossa maquilhagem, vou já começar por usar um primer, que é o primer da Flormar, que é o Anti-Blemish Makeup Primer, e vou colocá-lo essencialmente na minha zona T, porque é essa a zona onde eu sinto mais necessidade. E ora, começando este tema então, é um bocadinho difícil, sinceramente, falar-vos da minha relação com a comida e quem me acompanha ou quem me conhece minimamente sabe o porquê de tudo isto e sabe porque é que eu estou aqui a fazer este vídeo e porque é que no geral eu tenho tanta dificuldade em falar sobre comida e em falar sobre a minha alimentação, porque eu sinceramente sempre quis e sempre vou querer ser um exemplo para vocês nesse sentido, porque a partir do momento em que... e vou só molhar a minha Beauty Blender com o Makeup Fixing Mist da Pixi. A partir do momento em que eu estou neste mundo e estou aqui convosco, acabo muito por, sei lá, sentir que devo ser o exemplo para vocês nas mais diversas áreas. E na alimentação eu sei que não sou. E tudo isto começou porque eu pedi-vos assim ideias de vídeos no Instagram e vocês, houve alguém que me disse que seria giro se fizesse um vídeo tipo sobre a minha opinião sobre a alimentação vegan, sobre a alimentação, pronto, assim mais saudável. E eu nessa altura contei-vos um bocadinho do porquê de nunca ter falado sobre isso e foi aí que surgiu a ideia de fazer este vídeo. Por isso, resumindo assim muito rapidamente toda a minha história com a comida, porque por muito difícil e complexo que pareça, até é bastante fácil de dizer, acho que posso começar pelo facto de que eu com mais ou menos 3 anos, acho que foi mais ou menos a idade com que tudo isto começou, comecei a rejeitar tudo o que era, por exemplo, fruta e legumes. Era uma coisa que eu, pronto, rejeitava mesmo e não conseguia. O meu corpo parece que rejeitava, não há outra palavra para dizer, rejeitava a comida. Este tipo de comida muito em específico. E então tornou-se complicado de... Assim, eu compreendo que se calhar muitos desse lado estão a dizer mas todas as crianças fazem isso, a maioria das crianças rejeita fruta, rejeita legumes, rejeita esse tipo de coisas. Mas no meu caso não era propriamente... Era diferente porque os meus pais tentaram muito e os meus pais são consumidores, se isso for uma questão. Os meus pais são claramente consumidores de fruta e legumes e sempre me tentaram incutir esse hábito, mas por muito que tentassem, por muito que se esforçassem a esse nível, eu acabava por rejeitar sempre, ao ponto de que chegamos mesmo a ir, por exemplo, ao pediatra, perguntar-lhe qual é que era a opinião dele em relação a este assunto. E inicialmente a resposta foi continuar a insistir, porque pronto, é uma coisa de crianças, até ao ponto em que, à medida que eu ia crescendo, continuava tudo a manter-se muito igual e tentámos, se calhar, perceber então o porquê deste problema. Pronto, base da Peggy Sage, a Luminous Skin aplicada, vamos então passar para o corretor, que é o Anti-Aging, ou Instant Rewind, é assim uma coisa da Maybelline, aquele que vocês já conhecem, que toda a gente usa. E continuando assim um bocadinho na nossa história, então, posso dizer-vos que nós continuamos a fazer, aliás começámos a fazer testes, a tentar perceber o que é que estava a passar, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi, por exemplo, análises para ver se tinha algum tipo de alergia, e nunca se verificou propriamente nenhum tipo de alergia, mas os sintomas que eu tinha não era assim propriamente de alergia, mas por exemplo, às vezes só o cheiro dava-me náuseas. Eu lembro, uma das piores memórias que eu tenho na minha escola era estar na cantina. Eu nunca, por acaso, isso foi uma coisa que aconteceu, foi que como eu tinha a sorte de poder vir almoçar a casa, enquanto tive essa possibilidade fui fazendo, porque era muito comum os funcionários da escola começarem-me a obrigar a comer a fruta ou ter de lidar com situações, por exemplo, a minha pior memória da escola de sempre era, da escola primária estou a falar, era por exemplo, ser a laranja, a sobremesa, e eu ter que estar no refeitório da escola com toda a gente a comer laranja, aquele cheiro super intenso, e a única coisa que me acontecia era ficar com imensa vontade de vomitar. E
Claramente isso era super incomodativo para mim, super incomodativo para as pessoas que tinham que lidar com essas minhas náuseas assim repentinas e por causa disto, porque os meus amigos sabiam que eu me sentia mal e por muito que eles soubessem isso não podiam fazer nada, porque eles eram obrigados a comer. Eu por acaso não era obrigada a comer, porque a minha mãe na altura então fez questão de avisar as escolas onde eu passava a dizer para não o fazerem, porque era algo que me deixava mesmo com náuseas e me deixava mesmo mal, pronto, o meu corpo rejeitava, é a tal história, eu rejeitava completamente. E, se alguém se agora perguntar, porque isto também é uma pergunta que me fazem muito, eu não tomei vitaminas, eu acho que eu tomei vitaminas numa única altura da minha vida, mas nem teve propriamente a ver com essa questão de não comer fruta. Estou a usar o pó o Stay Matte da Rimmel. É o pó que eu uso sempre, ele já não tem quase nada, mas ainda aqui está. E agora vou só passar para o bronzer, que é o mesmo de sempre, que é o Bahama Mama. Pronto, e em relação às vitaminas, eu nunca precisei, eu fazia análises regularmente, quase todos os anos, ou todos os anos mesmo, para ver se efetivamente necessitava disso. Mas nunca necessitei, as minhas análises estavam sempre bem, mesmo que eu não comesse fruta, mesmo que eu não comesse legumes, continuava a ter minimamente... Era saudável, pronto, mesmo tinha as vitaminas sempre todas em ordem, não tinha propriamente problemas de saúde. Aí está, eu acho que a única coisa que eu tomei foi magnésio uma vez e foi por causa da minha queda de cabelo, nem tinha propriamente a ver com isto. Sim, é uma coisa que, pronto, ao longo da minha vida eu tive de ir aprendendo a lidar com isto. Foi-se tornando... Ai, que mudança de luz, tempo. Desculpem. Foi-se tornando cada vez mais fácil, mas continuava a ser difícil, é assim, à medida que eu fui crescendo. Claro que se calhar... eu já não vomitava com o cheiro da laranja nas cantinas da escola porque me fui habituando, mas continuava a ser algo extremamente incomodativo e nunca na minha vida consegui comer. E antes que, pronto, eu agora vou passar para a parte que se calhar vos vai deixar com mais dúvidas, porque é a parte que mais gente me critica em relação a isto, que é o facto de... Eu estou a dizer-vos que eu não gosto de fruta, estou a dizer-vos que o meu corpo rejeita fruta, mas devem ter sido, se calhar, 3 ou 4, e já estou a... Puxaram-no muito para cima as frutas que eu já consegui efetivamente provar. Pronto, isto é a parte que mais gente me critica, porque eu digo que não gosto de fruta, digo que o meu corpo rejeita fruta e eu não como. Ora, é assim, eu vou-vos passar a explicar ou tentar explicar o porquê de eu nem sequer conseguir provar e ter esta certeza na minha cabeça que o meu corpo rejeita. Vocês têm noção que nós, a partir dos cheiros, conseguimos... Não é bem sentir o sabor das coisas, mas imaginar ou ter uma mínima noção. E eu acho que foi isso um bocado que me aconteceu desde sempre, os cheiros, olhar. E não foi nenhuma imagem que me foi sequer incutida, porque os meus pais não faziam isso, não foi uma imagem que sequer me foi passada, foi uma coisa que o meu corpo simplesmente dentro dele sempre assumiu, que rejeitava aquele alimento mesmo sem o comer. Por exemplo, para terem uma noção, eu como, por exemplo, legumes sim, e agora já o faço e quase sempre o fiz, mas é, por exemplo, em sopas. Em sopas eu consigo comer. E não é os legumes que estão na sopa, é o caldo da sopa, efetivamente. Aí, por exemplo, eu consigo comer legumes. Mas fruta, nem que seja num sumo, nem que seja num pacote de gomas, que aquilo está cheio de açúcar, não é só o facto de eu saber que aquilo tem um mínimo sabor a morango, ou seja o que for, eu não consigo. Pastilhas, não consigo. Eu não bebo sumos, como já disse, eu não como esse tipo de coisas. Tudo o que tenha fruta ou tudo o que tenha legumes, eu não consigo. E pronto, eu vou ser muito sincera em relação a isto, eu também acho estranho, mas acho mais estranho, por exemplo, as pessoas, e à medida que eu fui crescendo e fui contando tudo isto às pessoas que estavam à minha volta, apercebi-me que não é a única assim, que havia mais pessoas que passavam pelo mesmo, e conheci pessoas que me diziam, por exemplo, eu não como fruta, mas bebo sumos de laranja. E isso para mim, eu não consigo comer uma laranja, mas consigo beber um sumo de laranja. E isso para mim faz-me um pouco de confusão, porque na minha cabeça, se eu não gosto do sabor em geral, não é só por ter um bocado mais de açúcar que eu vou passar a gostar. Por isso, quando me falam um bocado e quando me dizem que talvez isto seja tudo psicológico, que eu é que meti esta imagem na minha cabeça, que pronto, que eu me obriguei, ou de certa forma me fiz, incutir ao meu corpo esta ideia, eu digo-vos que não. Porque se vocês dizem isso de mim, ou da minha alimentação, o que é que vão dizer das pessoas que não comem fruta, mas comem coisas com sabor a fruta? Assim, talvez aí é que se torna um bocadinho mais incoerente, mas
E não há nada que mais me irrite, eu vou ser muito sincera, não há nada que mais me irrite do que alguém me dizer que tu não comes fruta e legumes porque tu não queres, isso é psicológico. Eu digo-vos, não, eu não consigo, o meu corpo rejeita. Eu sou capaz de estar a ver uma pessoa à minha frente a comer laranja e ficar com náuseas. Eu não posso concentrar na pessoa a comer laranja à minha frente. E digo toda esta fruta como exemplo por ser das mais fortes. Ora, antes que me esqueça, este iluminador já não tem nome, eu não me lembro, mas é o Glow da Catrice, eu não sei muito bem o nome, e é na cor 10 Light Infusion. Vou passar assim para os olhos e vou começar por utilizar uma paleta de neutros, que vai ser a da W7, a In The Mood. Pronto, vai ser esta aqui, vou só começar assim com os neutros por baixo e depois já vamos às sombras mais bonitas. Pronto, mas tudo isto para dizer que esta coisa do psicológico ou do não comes porque não queres é algo que me deixa mesmo irritada. E vamos ser sinceras, eu já fiz progressos ao longo da minha vida. Eu posso não comer fruta completamente, não como assim, não como, no fim da refeição não vou comer uma fruta, eu não como uma salada de fruta, eu não como nada com fruta, e com legumes a mesma coisa, continuo a comer sopas, isso eu como perfeitamente, mas por exemplo, o caldo verde já me custa imenso porque tem imensa couve, e então faz mesmo muito mais impressão. Mas de resto, pronto, eu continuo a comer os meus caldos, e estou aqui a fazer porcaria, mas os meus caldos da sopa continuo a comer, e é uma coisa que me obrigo mesmo a fazê-lo, para ter o mínimo de nutrientes possível. A nível de se continuo a fazer análises, continuo não com tanta regularidade como fazia antes, mas conheço o meu corpo e consigo ter a ideia de que não tenho qualquer tipo de faltas a nível de vitaminas, pelo menos que eu sinta, ou seja, não sinto essa necessidade de tomar suplementos, simplesmente porque não como fruta. E eu posso dizer que as grandes consequências de tudo isto até são muito a nível social, se é que isto faz o mínimo de sentido, porque, por exemplo, a história das cantinas já conseguem perceber o porquê, mas mesmo o simples facto de ir comer... qual é a paleta da Pixi que eu vou escolher? Acho que vou fazer esta. É a Natural Beauty. Eu já vos falei desta paleta, é a Eye Reflection Shadow Palette, vocês já conhecem mais ou menos, e eu vou usá-la novamente como usei no vídeo dos vídeos. Mas, estava a dizer, a nível social, eu acho que eu não consigo, por exemplo, ir a um shopping para mim, comer, e agora estamos mais na parte dos legumes, mas, por exemplo, ir a um shopping comer, para mim, é muitas vezes muito complicado, porque é muito comum a maior parte das comidas, por exemplo, eu não consigo ir comer ao McDonald's porque são poucos os hambúrgueres que não têm legumes. Eu não consigo comer a maior parte das pizzas porque têm ou cogumelos ou têm, sei lá, têm qualquer coisa que eu não gosto. É muito difícil para mim, a minha alimentação fica muito restringida a esse nível. E por muito que eu tente, eu às vezes até sinto que as próprias pessoas não respeitam. Eu sei que pode ser esquecimento, eu sei que o trabalho é complicado, ainda estamos a pedir para retirar ingredientes de coisas, ainda fica mais complicado. Mas é muito comum eu pedir, quero o hambúrguer X, mas sem alface e sem tomate, e das duas uma, ou as pessoas ficam a olhar para mim com cara de o que é que tu estás a fazer à tua comida e qual a raio de alimentação é essa, ou esquecem-se e metem normalmente. E aí sim pode ser um bocadinho psicológico que só de ver aquilo ali, e no início era muito mais, agora já estou muito melhor a esse nível, mas só de ver aquilo ali já não consigo comer, é mesmo estranho. E mesmo que eu me esforce, fico logo com náuseas e esse tipo de coisas. Por isso, podem ver que, e sem ser a esse nível do shopping, também podemos dizer as reações das outras pessoas quando eu lhes conto efetivamente isto. Quando eu conto a alguém que não come frutas nem legumes, a reação mais comum é as pessoas ficarem a olhar para mim e dizer: mas como é que tu és tão magra se não comes nem frutas nem legumes? É assim, eu faço a minha alimentação à minha maneira e esforço-me para fazer uma alimentação o mais saudável possível dentro das minhas limitações, digamos assim, e custa-me ver pessoas a assumir que eu só devo comer porcaria simplesmente porque não como nem frutas nem legumes. E pior são as pessoas que me perguntam: então e o que é que tu comes? Eu como tudo o resto, só não como nem frutas nem legumes, ou tudo o que tenha frutas e legumes. Pode parecer estranho, mas é muita coisa, há muita coisa para além disso. E eu sei que para as pessoas que estão tão habituadas e têm tanto o hábito de comer uma salada, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo comer, comer uma salada ou comer uma peça de fruta depois do almoço ou lanchar uma peça de fruta, ver-me a dizer que eu não o consigo fazer, para elas é completamente chocante e pronto, eu compreendo, não é?
Se calhar também seria para mim se eu soubesse. Mas no máximo eu peço sempre às pessoas é que me respeitem nesse sentido, porque é uma coisa que eu vou ter que incutir a mim aos poucos, é uma coisa que as pessoas mais próximas de mim sabem, conhecem plenamente e insistem comigo. Por um lado eu agradeço que o façam, por outro lado começas a tornar cada vez mais saturante para mim e tira-me a vontade de o fazer por mim própria, porque eu vou ser muito sincera, o dia em que eu conseguir efetivamente comer frutos e legumes, vocês não têm noção da quantidade de vezes que isto já teve nas minhas listas de objetivos, por exemplo, após anos, é uma coisa que eu simplesmente não consigo. Eu tento, eu esforço-me, eu arranjo maneiras, pequenas estratégias de inserir aos poucos este tipo de comidas na minha alimentação, mas é demasiado... não sei explicar, parece que há qualquer coisa dentro de mim que chega no segundo em que eu supostamente ia comer aquela fruta, há qualquer coisa dentro de mim que bloqueia e parece que eu não consigo, fico a olhar completamente aterrorizada para a peça de fruta e é a pior coisa da minha vida naquele momento. Por isso, não sei até que ponto é que terá essa vertente psicológica, compreendo que também possa ter, mas também não sei até que ponto é que será algo que efetivamente não foi descoberto, digamos assim, mas quase como se fosse uma alergia, mas não muito dentro desse sentido. Eu não sei explicar porque eu própria nunca obtive respostas neste sentido, nunca ninguém me disse o que eu tinha, nunca ninguém me conseguiu efetivamente explicar o porquê de eu ser assim. Eu sei que existe mais gente assim, mas não é algo estranho para a maioria das pessoas. Tudo isto para vos explicar que o facto de ser esta alimentação da minha alimentação faz com que, de certa forma, eu não queira mostrar-vos essa parte da minha vida, ou seja, a minha alimentação é uma coisa que eu prefiro sempre guardar para mim, as minhas opiniões a esse nível, porque eu não sou um exemplo a seguir e tenho toda a noção disso, por isso é que não vou estar a fazer what I eat in a day quando eu não como propriamente de uma forma que vocês devam imitar ou seguir esse modelo, porque não é de todo. E eu agora vou colocar o meu rímel, que é o Full Volume da Amelie Cosmetics, e volto em 3 segundos, porque eu não consigo fazer isto claramente assim a falar convosco. Bem, já só falta mesmo um batom, estamos mesmo a terminar e eu acho que vou fazer assim uma mini conclusão antes de meter o batom para terminarmos este look numa maquilhagem super simples, que é para eu sair simplesmente à rua e continuar o meu dia, que é dizer-vos que então porquê, ou explicar-vos, tentar de certa forma explicar-vos o porquê de não falar muito da minha alimentação, mais uma vez, e isto pode parecer um bocado estranho, mas é algo que eu estou sempre a tentar perceber melhor, por isso, se alguém desse lado passar pelo mesmo, ou passar por algo parecido com outro alimento qualquer, ou conhecer alguém que passe pelo mesmo, se puder-me contar um bocadinho da história para eu tentar perceber, e também, não sei, se alguém tiver algum tipo de dicas, soluções que tenham resultado com essa pessoa em questão, qualquer coisa que me pudesse assim também dar umas luzes para me ajudar de certa forma, porque eu sei que isto é algo que eu vou ter que ultrapassar mais cedo ou mais tarde, porque vai ser algo que vai fazer falta em mim e eu não quero andar a tomar suplementos simplesmente porque o meu corpo não consegue ou tem uma espécie de trauma qualquer com um certo tipo de alimentos e como eu não quero que isso torne um impedimento e não quero mesmo que isso seja algo para a minha vida, ando sempre à procura de soluções ou coisas que possa fazer em relação a isso, por isso se tiverem alguma coisa para me dizer, deixem aí abaixo. E entretanto, vamos só escolher o batom para terminar. Vamos usar um batom mate da Flor Mar, que é o Silk Matte Liquid Lipstick, e este vai ser na cor 10 Tender Terra. Quem viu o meu vídeo de recebidos da Expo Cosmética sabe mais ou menos o batom que eu estou a falar, por isso vou só colocar no instante. E entretanto fiquei sem espaço no cartão, mas já acabamos o nosso look de maquilhagem, por isso também vamos terminar este vídeo porque deve estar gigantesco. Espero que tenham gostado desta conversa assim mais sincera, mais quase sem cortes, vamos dizer assim. Logo vamos ver como é que fica na edição, mas já tenho certeza que isso vai acontecer. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.